Maria, pedindo que Nossa Senhora esteja, em seus lábios, para que o Padre Anderson seja, nesta manhã, boca de Deus para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, irmã, pela acolhida. Amém. A irmã tá hoje afiada, viu, gente? Coisa boa, né? Já me diverti demais com ela. A gente reza e se diverte aqui no Instituto, viu? Fica tranquilo que a diversão é garantida. Quando a gente encontra grandes amigos, é assim, é a alegria do coração de Deus no nosso coração. Mas eu gostaria que, se você pudesse pegar a sua Bíblia, você que está conosco nesta manhã, Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 66. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 66. Diz assim: Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia, e disse: Também tu estava com Jesus de Nazaré. Ele negou: Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada que o vira começou a dizer aos circunstantes: Esse faz parte do grupo deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro: Certamente tu és daqueles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. E imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra de Jesus que lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E lembrando-se disso, rompeu em soluços. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós escutamos essa leitura, claro que nós lembramos da Semana Santa, nós lembramos daqueles dias da Paixão de Cristo. Muitas paróquias, ou todas as paróquias, fazem ali a encenação da Paixão de Cristo. E essa é uma das cenas mais fortes que tem a negação de Pedro. Pedro, que recebeu um chamado belíssimo. Pedro, que era pescador. Pedro, que vivia ali como um grande profissional na área da pesca e sustentava a sua família com a pesca dos peixes. Até que um dia Jesus passou por ele e disse: Pedro, a partir de hoje eu chamo você a ser pescador de homens, não mais de peixes, mas de homens. Assim como você tira os peixes da água, assim também quero que vocês tirem as pessoas do pecado, tirem as pessoas da miséria. E aquele momento, Pedro entende esse chamado e começa a seguir. Pedro imediatamente deixa tudo e começa a seguir Jesus. E Pedro vai aprendendo no caminho com Jesus. Nos 3 anos de vida pública de Jesus, Pedro vai aprendendo como que Jesus fala, como que Jesus cura, como que Jesus exorta, como que Jesus alimenta as pessoas. Ele vai acompanhando os milagres. Pedro vai passando por um processo de crescimento, de maturidade. Pedro vai passando por um processo de mudança interior. Estar lado a lado com Jesus é um processo que se vai passando. Nós também recebemos o nosso chamado. Nós também recebemos um dia: vem e segue-me, como eu, Padre Anderson, o irmão que está aqui comigo. Cada um de nós recebemos esse chamado: vem e segue-me. E deixando também os pecados velhos, os vícios velhos, e deixando também a vida velha, nós também começamos a seguir o Senhor. Você que está em casa também recebeu um chamado de ser pai e ser mãe e viver a vida da santidade nessa família santa que você tem. E seguir esse Cristo. E a cada dia que vamos à Santa Missa, a cada dia que rezamos nosso rosário da madrugada, a cada pregação que escutamos, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando, a nossa história vai se transformando.
E a gente vai percebendo quantas coisas belas. Mas nós percebemos também na caminhada, damos umas bolas fora. Como Pedro. Pedro, ele deu uma bola fora também, deu algumas. Mas Pedro disse para Jesus: Senhor, não vou permitir que o Senhor morra. Não vou deixar. E naquele momento, Jesus diz: afasta de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus e pensa como homens. Pedro foi exortado, duramente falando. Mas eu entendo o coração de Pedro, porque ele queria o melhor para o mestre. E Pedro não queria que Jesus morresse. Claro, ninguém queria que Jesus morresse. Mas o Pai tinha um plano. E o plano de salvação era Jesus passar pela morte. Era Jesus morrer numa cruz. Por vezes, nós não queremos que o plano de Deus se cumpra. Às vezes, pelas nossas vontades humanas, tiramos a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai ficando para trás. E nós precisamos, meus irmãos, pedir essa graça ao Senhor. Senhor, qual é o teu plano na minha vida? Qual é o teu plano na vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa? E permitir que o plano de Deus aconteça. E todas as vezes que eu tentar desvirtuar o plano de Deus, Deus também vai me exortar. Vai dizer: Padre Anderson, você está no caminho errado. Não é esse plano que eu tenho para a tua vida. E nós possamos tomar cuidado. Será que o caminho que você está seguindo é o plano de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? E Pedro continuou esse caminho bonito. Subiu no monte da transfiguração. Pedro viu curas extraordinárias. Pedro presenciou milagres, algo sobrenatural. Jesus estava preparando o coração de Pedro. Pedro foi fazendo esse caminho belo com Jesus. Pedro foi vendo pessoas atacarem Jesus ao ponto de Pedro dizer assim: Senhor, quantas vezes perdoar? Até 7 vezes? Ele vai falar: não, 70 vezes 7. Pedro foi passando por um processo bonito. Para Pedro perguntar isso, que Pedro já devia estar aqui, não é por aqui, ele já estava por aqui, cansado de perseguição. Quantas vezes será que Pedro teve que perdoar aquelas pessoas? O chamado de Pedro é belo. Se olharmos para a vida de Pedro, também em Lucas 22:31, nós encontramos também, um dia Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás reclamou peneirar-te, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma o teu irmão. Lembrar que Satanás quis peneirar Pedro, quis arrancar Pedro do caminho. É assim que o Satanás faz. Quando você reza o rosário da madrugada, quando você está no caminho de Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, lendo a palavra, sendo fiel, escutando pregação, quando você está na oração, quando você está ali firme, Satanás se levanta e quer te arrancar do caminho. Ele quer tirar você da graça de Deus, de alguma forma. Mas Jesus diz: eis que eu orei por ti. Meu irmão, minha irmã, aprenda isso. Jesus ora por nós. O Pai ora por nós. Quando nós aprendemos teologia da criação, nós aprendemos que Deus cria, Deus sustenta e Deus mantém a sua natureza. Deus não te joga no mundo e fala assim: se vira, problema seu, faz o que você quiser agora. Não. Deus cria, sustenta e mantém os seus filhos. Olha que beleza. Então você não foi jogado no mundo e Deus não te esqueceu, mas Ele está te sustentando. Deus está contigo. Só que chegou o momento da paixão de Cristo. Chegou o momento mais duro da vida de Cristo e mais dura para os apóstolos. Um momento crucial. Aonde Jesus então foi preso, foi vendido por moedas de prata, por Judas Iscariotes. Chegou o momento duro, aonde Jesus agora ia começar o processo realmente definitivo de sua entrega até morte de cruz. E os apóstolos, de modo muito particular, falamos de Pedro hoje, vão presenciar todo esse processo. E Pedro tinha dito para Jesus que jamais o abandonaria. E Jesus diz: Pedro, é a passagem que foi lida. O galo vai cantar e você vai ter me negado 3 vezes. Aquele momento, como nos diz aqui uma meditação bela de um livro que me foi apresentado, diz assim:
A negação de São Pedro deve ter partido o coração de Jesus em pedaços. Pedro, o líder dos apóstolos, aquele que desfrutava da confiança especial do seu mestre, negou covardemente aquele a quem havia prometido seguir até a morte. Juramento eu irei com o Senhor, diz, antes que cante o galo. Veja, meus irmãos, a nossa traição a Cristo fere o coração de Cristo. Quando eu nego Jesus também, a gente pode pensar em grandes negações, mas também as negações do dia a dia. Quando eu nego não rezar, quando eu nego não fazer a vontade de Deus. Quantas pequenas negações a gente vai fazendo? É uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha. São pequenas negações ao longo do dia. Nós nem estamos falando de uma grande negação, de falar assim, eu não sou de Jesus. Eu nem estou falando isso. Mas quantas vezes vamos negando Jesus? Estamos numa roda de amigos. Olha agora, hein? Estamos numa roda de amigos, numa empresa. E começa uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali. E pela forma como você fala, você nega Jesus. É como se você não conhecesse Jesus numa roda de amigos. Começa uma conversa profana. E você dá risadinha de canto de boca. Aquele sorrisinho amarelo, como diz. Você está negando Jesus. Você também, mulher. Aquelas suas amigas fofoqueiras. E aí você também começa. Você está negando Jesus. Você jovem que estuda e começa com brincadeiras que não tem nada a ver, trocando vídeos que são desnecessários. Você está negando Jesus. São traições. Eu te pergunto, como você tem negado Jesus? Como você tem traído Jesus? Qual é a forma de traição? Qual a forma de negação? Padre, mas é muito forte falar assim. Claro que é. Mas se você conta um segredo para mim, e eu conto para outra pessoa, e você disse, olha, não conta para ninguém, padre, e eu conto, eu não estou te traindo? Eu não estou. É uma traição. Como você tem traído Jesus? Como você tem negado Jesus? Com que pessoas, de que forma você tem traído e negado Jesus? Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que Pedro perjurou. O que significa perjurar? Significa abdicar de alguma coisa, de uma crença, de uma religião, de uma ideia. Perjurou a fé, ou seja, rompeu um juramento, falhou com a promessa. Quando Pedro nega Jesus, ele está nada mais, nada menos que abdicando de algo. Ele está falhando na promessa, ele está rompendo um juramento. Será que nós também não estamos rompendo um juramento que fizemos para Deus? Quando você se casou com seu esposo, você jurou, promete educar os seus filhos na fé. Católica, prometo. Quantos que não educam seus filhos na fé? Quantos juramentos nós fazemos? No dia do crisma, você também jurou, prometeu fé em Deus, que você viveria o sacramento do crisma. Você que é batizado, cada um de nós, eu também, Padre Anderson, fiz um juramento diante do povo, mas diante do meu bispo, diante de Deus, eu fiz um juramento que ia celebrar a missa dignamente, que rezaria a liturgia das horas, que seria fiel na oração, que iria viver o celibato. Eu fiz um juramento. E todas as vezes que caio, ou se cair em algum pecado, eu estou quebrando esse juramento. Se eu deixo de rezar o breviário, eu estou quebrando esse juramento. Quantas vezes quebramos juramento? Você, marido e mulher, se vocês não vivem o matrimônio e vocês são casados, e se você olha para a mulher do vizinho, para o homem do vizinho, vocês estão quebrando um juramento, vocês estão perjurando. Pedro negou Jesus. Você não andava com Jesus? Eu não. Não andava não. É o cuidado que nós temos que ter, de perjurar. Toma cuidado. Agora, quando eu preparava essa reflexão, me vinha muito forte pensar num trauma de Pedro. Eu achei tão interessante porque
que eu nunca tinha tido esse pensamento. Porque Pedro, ele negou Jesus e o galo cantou. E esse texto que temos aqui em minhas mãos, que foi me passado com muito carinho, diz que depois que Pedro foi chamado novamente por Jesus, Pedro, ele vai passar por um processo depois da ressurreição, que Jesus vai ter e falar: Pedro, tu me amas, te amo, tu me amas, te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo 3 vezes. E diz que depois desse período, Pedro passou a levantar de madrugadinha cedinho e ficou firme, orando na madrugada. Porque ele sabia da sua miséria, ele sabia da sua fraqueza, ele sabia de que barro ele era feito. Aqui fica uma dica para cada um de nós. Se nós sabemos de que barro somos feitos, se sabemos dos nossos limites, sabemos das traições que fizemos a Jesus, nós temos que ficar firmes no Senhor. Nós temos que ficar ali, firmes. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que veio uma inspiração, não está escrito, mas que foi uma inspiração, um trauma de Pedro. Eu fico imaginando, gente, pode até ser engraçado, eu vou rir porque parece engraçado, mas ao mesmo tempo é muito profundo isso. Eu fico imaginando, porque naquela região tinha galo, tinha galinha, claro que tinha, né? Diz que o galo cantou, então tinha. Você imagina, toda vez que o galo cantava, o trauma de Pedro? Eu não sei se... Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Me vinha essa inspiração. Eu fiquei pensando, imagina como que Pedro ficava. O galo cantava e ele lembrava de Jesus. Imagina o trauma de Pedro. Por mais que Jesus ressuscitado já tinha dito assim: tu me amas, te amo, tu me amas, te amo, tu me amas, te amo. Por mais que o Espírito Santo já tinha vindo. Mas eu fico imaginando até ele conseguir desfazer desse trauma. E o galo cantou, e o galo cantar. E eu fico pensando, acho que a vontade de Pedro era enforcar aquele galo. Nossa Senhora, vamos matar esse galo logo, vamos pôr ele na panela e vai acabar o problema, todos os nossos problemas. Esse galo fica cantando, não vai dar certo esse galo ficar cantando aqui, porque ele canta e a minha memória é ativa. Os psicólogos vão falar, né, os gatilhos, né? Os psicólogos falam, o gatilho. Qual o gatilho que te, às vezes, traz, né, aquela sensação de ansiedade? Os psicólogos falam muito isso hoje, é uma coisa muito interessante de se tratar esse assunto, mas o gatilho de Pedro era o canto do galo. Pedro teve que superar isso. A cura do trauma. Gente, aqui você vai entender. A cura do trauma. Qual é o trauma que você tem? Você cometeu um erro? Ou talvez você dirigindo seu carro, você cometeu um acidente e você ficou com um trauma tão grande que você não consegue mais dirigir. O trauma. Olha só, estamos falando das emoções, do psicológico, os traumas, a cor interior. É o tema da semana que estamos tratando. E me vinha muito forte isso, o trauma de Pedro. O medo de Pedro. A situação que Pedro estava enfrentando naquela hora, naquele momento. Mas Pedro precisou rezar muito na madrugada. Como diz aqui a reflexão do texto. Pedro precisou se dobrar muito na presença de Deus. Para que aquele trauma fosse sendo curado. Ao ponto do galo cantar e ele nem perceber mais que o galo estava cantando. E ele entender que o galo não estava contra ele. Mas que o galo era uma criação de Deus. O trauma nos paralisa. Robert de Grandes, um grande pregador da renovação carismática, ele diz que o demônio quer nos escravizar no passado, não permitindo viver o presente, nem ir para o futuro. Profundo isso, não é verdade? O demônio quer nos prender no passado, não nos permitindo viver o presente e ir para o futuro. Qual é a prisão que o demônio te colocou? Qual é o medo que você tem, que você não consegue superar? Qual é o trauma que você tem, que você não consegue sair desse trauma? E hoje Jesus também está aí no seu encontro dizendo, eu te amo. Eu te amo. A irmã Maria Raquel falou que nós vamos fazer um paralelo, e justamente eu entro nesse paralelo hoje. Do rei Davi. Davi também recebeu um chamado lindo. O pai de Davi tinha outros filhos.
e ele é procurado para ser ungido um dos seus filhos como rei. Então o profeta chega na casa dele, procura um dos filhos dele, e aquele profeta diz: onde está o outro filho? Se você só tem esses, não, tem um que está no campo cuidando das ovelhas, pastoreando. Chama ele para mim. Quando Davi chega, sujo, pequeno, ele diz: é esse. Ué, mas os outros são grandes, são fortes. Não, mas é esse. E a palavra de Deus diz: Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. O chamado de Deus não é pelo seu cabelo bonito, pelo seu porte físico, ou a forma como você fala. Não, é a sua essência. O chamado de Deus é pela essência. Aquele menino Davi é ungido. E ele vai começar toda uma caminhada muito bela. E quando ele começa o caminho dele, ele começa passando já por uma grande perseguição de Saul. Só que Davi vai fugir, porque Davi, ele de certa forma, mesmo já sendo ungido, ele sabe que não pode levantar a mão contra um rei, contra um ungido do Senhor. E Davi vai fugir dessa perseguição. Só que uma coisa nos chama atenção, porque Davi, ele vai começar a combater em favor de Saul, junto com Saul, para vencer grandes batalhas, grandes exércitos. E Davi, olha que coisa bela, Davi vai combater Golias. Você lembra daquela batalha, Davi e Golias? Golias começa a zombar. Você vem a mim desse tamanhinho, sem armadura, sem nada? Eu vou te devorar, eu vou te cortar no meio. E Davi diz: mas eu vou contra você em nome do Senhor. E ele pega a sua funda. O que é funda, padre? Funda é como se fosse parecido com um estilingue, né? Parecido. Que ele colocava uma pedrinha ali dentro, ele girava e lançava a pedrinha. Mas como que era isso? Por que ele tinha essa prática? Porque ele tinha as ovelhas. Então às vezes as ovelhas desgarravam do rebanho. Então Davi pegava a sua funda, a pedrinha, girava e tacava a pedrinha. A pedrinha passava pertinho da ovelha, de tal forma que a ovelha voltava. Então ele tinha um costume, ele tinha habilidade com a funda. Ele era habilidoso. E quando ele pegava essa funda, todos saíam de perto, que sabia a habilidade que ele tinha. Então a batalha começa. E naquele momento, Davi, com uma pedra na sua funda, ele acerta Golias de forma ali concreta. E ele vence Golias com uma pedra só. Veja, meus irmãos, toda essa situação foi enfurecendo o coração de Saul, que despertou uma grande perseguição. Só que Davi tinha vários dons. Ele tinha o dom de tocar. Ele tocava harpa. E diz que Saul estava tão furioso que o demônio entrou no coração dele. E quando Davi tocava a harpa, o demônio saía dele. Davi tinha muitos dons, muitos talentos. Combateu muitos exércitos, venceu muitas batalhas. Tanto é que um dia, voltando de uma batalha, as pessoas cantavam: Davi matou 10.000, Saul matou só 1.000. Claro, o que esse povo tem que ficar falando isso? Para despertar a ira do outro? Mas Davi, ele fez feitos históricos. Foi um rei muito amado. Saul vai morrer e ele vai assumir o trono. Davi assume o trono. Então vai fazer um reinado belíssimo. Só que Davi se apaixona pela mulher de Urias. Ele traz a mulher de Urias para dentro da sua casa. Acaba tendo um filho com ela. Ele chama Urias para sua casa e fala: você tem que se deitar com a sua mulher. Mas Urias era tão fiel a Davi que ele diz: não, eu tenho que ficar de guarda aqui. Não, eu sou fiel ao Senhor.
Só que Davi já tinha traído a Deus e traído seu amigo. Olha a traição. Então o que Davi planeja? Bom, como ele não deita com a mulher para dizer que o filho é dele, então começou a pedir aos seus súditos que o colocasse nas próximas guerras, ele na linha de frente para ele poder morrer. Olha a que ponto chega o pecado. Para que eu fique livre de uma situação, eu mato alguém. Davi chegou nesse ponto extremo de querer matar, destruir o seu soldado fiel. Será que eu também não estou agindo assim? Perseguindo, matando. Quantas situações complicadas. Mas veja, meus irmãos, ali acontece um fenômeno. Acontece que Urias vai morrer, a criança vai nascer, mas o profeta Natã vai dizer para Davi: Davi, o Senhor está furioso contigo. Você fez uma coisa horrível. Seus dias estão contados. Naquele instante, Davi se reveste de saco, de cinza, e começa a fazer penitência pedindo perdão a Deus do seu pecado. Olha a traição. Da mesma forma como Pedro traiu Jesus, Davi traiu o seu Deus. Ele foi ungido rei. Tinha dons, talentos da batalha, venceu o exército inimigo, o dom de tocar, compor. Davi era extraordinário, talentos e dons não lhe faltavam. Pedro também, a capacidade que ele tinha, a força de Pedro, a pregação de Pedro, a força do coração de Pedro, os talentos que eles tinham. Só que se deixaram levar pelos prazeres, se deixaram levar pelas coisas do mundo. Meus irmãos, quando nós olhamos tanto para Davi no Antigo Testamento, como para Pedro no Novo Testamento, nós encontramos esses homens com coração grande, com um chamado belo e extraordinário. Um chamado sensacional, mas que se deixaram levar por impulsos carnais, por impulsos do medo, dos traumas, das inquietações. E esse livro que me foi passado, tem uma parte que me chama muita atenção, que diz assim: da desconfiança de si mesmo. Desconfie de si mesmo, como se fosse o seu pior inimigo. E lembre-se de que aquele que se apoia na sua própria força, deve ter cuidado para não cair. Nós devemos desconfiar de nós mesmos. Não dá para confiar em nós mesmos. Não. Nós sabemos de que barro somos feitos. Nós sabemos como é importante se conhecer. Como é importante saber dos nossos pecados. Como é importante saber qual é a nossa fraqueza. Se nós sabemos qual é a nossa fraqueza, então nós vamos evitar de viver aquilo. Se eu sei que a minha fraqueza é jogo, por que eu vou ficar jogando? Mesmo no celular. Aquela pessoa tem fraqueza com bingo. Se você tem uma fraqueza, para que você vai alimentar essa fraqueza? Ah, mas é só um joguinho no celular. Poxa, mas isso aí te arrebenta, que às vezes você fica 2, 3 horas, perde horas nisso. Está destruindo você. Desconfie de si mesmo. Desconfie. Não confie em você mesmo. Que você possa sempre se colocar na vontade de Deus. Veja, muitos caíram em sérios pecados por confiarem demais em suas próprias capacidades e não vigiaram sobre si mesmo. É preciso vigiar. Aqui diz, olha que beleza isso. Muitos caíram em sérios pecados por confiarem demais em suas próprias capacidades. Padre, mas eu tenho capacidades, eu tenho dons, é verdade, qualidades. É verdade. Mas sempre quando você for fazer qualquer coisa, Senhor, é da tua vontade. É esse o caminho que tenho que seguir. É assim que devo caminhar. Senhor, o que preciso fazer, o que devo fazer, Senhor, mostra o caminho que eu devo seguir. Que você possa pedir ao Senhor esta graça de entender e compreender a vontade de Deus na sua vida.
Não confie em você mesmo. Veja, meus irmãos, eu tenho um costume como padre de pedir conselhos ao meu diretor espiritual, às vezes aos meus pais. Depende da situação, algum amigo próximo como padre. Às vezes uma situação complicada à minha volta, às vezes mesmo na paróquia, falo, está acontecendo isso, como que eu posso agir? Um conselho, eu já pensei uma coisa, mas eu peço o conselho mesmo assim, para que eu possa fazer sempre a vontade de Deus. Como é importante nós pedirmos os conselhos. Portanto, evite, aqui é muito importante esse trecho, evite situações perigosas e não se orgulhe de suas virtudes e conquistas. Lembre-se de que todos os bens vêm de Deus. Olha aqui, evite situações perigosas. Se você sabe que ir naquela festa vai te fazer mal, não vá. Se você sabe que aquela conversa com aquelas pessoas vai te fazer mal, não conviva com aquelas pessoas. Olha, gente, nós temos que tomar cuidado com as situações. Ah, padre, mas vão falar mal de mim. É melhor falar mal de você do que você ir lá e você cair naquela situação. Se afaste de situações perigosas, festas, bebedeiras, orgias. Se afaste desses grupos maliciosos, maldosos. Esses grupos de WhatsApp que você tem que só vem vídeo pornográfico. Se afaste daquilo que não preste. Situações perigosas que podem destruir seu casamento, destruir sua vocação, seu chamado, que possa destruir tudo que você tem, os dons que você tem, a graça que você tem. Davi, com certeza, ele se afastou de Deus. Ele começou a se apoiar nas suas vitórias. Ele começou a se apoiar nos seus orgulhos, nas suas vaidades e caiu. Todas as vezes que eu começo a me apoiar em mim mesmo, eu caio. Mas se eu me apoiar em Deus, eu não caio. Se eu me apoiar na graça de Deus, eu não caio. Quanto maior é a pessoa, maior o tombo. Hoje, eu sei muito bem, eu tenho 16 anos de padre, fazer 17. 42 anos de vida. São 22 anos de vida religiosa, desde o seminário até esse dia de hoje de padre. Eu tenho mais tempo de vida religiosa dentro da vida religiosa que fora. E eu sei, cada dia que passa, quanto é a minha responsabilidade. Quando eu leio essa história bíblica de Davi, quando eu leio a história de Pedro, eu tremo de medo. A minha carne treme. Falo, meu Deus do céu, não me deixa cair. Não me deixa fracassar, Senhor. Não permita que eu caia. Eu tenho medo de cair. Meu coração treme, meu coração gela. Eu procuro vigiar cada passo que eu dou, cada situação que eu faço. Eu, desde os meus primeiros dias de padre, eu nunca atendi, eu não atendo ninguém trancado numa sala. Confissão jamais. Ou é no confessionário, ou se não tem confessionário, atendo no banco da igreja, todo mundo possa ver. Um lugar que todo mundo esteja vendo. Não, Senhor. Nós não podemos dar brechas. Qual é a brecha que você está dando? Ou qual foi a brecha que você deu? Para que esse pecado adentrasse teu coração e está destruindo a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua história. Vai confessar esse pecado. Vai se arrepender. Nós estamos na quaresma, tempo de conversão. E diz que Davi então se arrependeu. E o profeta voltou e disse, Davi, você não vai morrer. Deus te perdoou. Mas ele precisou refazer o caminho. Refazer o caminho exige humildade. Quem está de pé, cuidado para não cair. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. É muito sério. Olha o que diz aqui. Lembre-se de que todos os bens vêm de Deus. E qualquer confiança excessiva em suas próprias habilidades é arriscada. Tudo que eu tenho, que você tem, vem de Deus. Todos os dons, todas as qualidades. Eu reconheço. Todos os dons que Deus me deu, todas as qualidades, vêm dele. Nada é meu. E aí a gente escuta aqui nesse livro, né? Mas é muito bela essa reflexão que diz assim. Não se vanglorie de suas boas ações, pois isso pode levá-lo à perdição. Porque se orgulhar de algo que não é seu, São Bernardo afirmou que todas as nossas virtudes vêm de Deus, enquanto nossos vícios e pecados são nossos, vêm de nós mesmos. Todos os nossos vícios e pecados vêm de nós mesmos, mas todas as qualidades, todas as virtudes vêm de Deus. Então agradeça o Senhor,
Agradeça a Deus por esse amor profundo que o Senhor tem por você, esse amor profundo que Deus tem por você. Eu quero cantar essa canção contigo. A irmã, falei, irmã, nós vamos rezar assim, assim, assim. Falei, padre, tem aquela canção. Eu falei, é essa mesmo. Essa canção extraordinária, essa canção bela, que nos lembra justamente esse arrependimento de Pedro. Que por essa canção também você que nos acompanha e reza nessa manhã, possa pedir a graça do arrependimento sincero. Você talvez esteja com trauma, porque você traiu Jesus. Talvez esteja com grande trauma porque você negou a Cristo, porque você traiu sua esposa, seu esposo. Você não consegue olhar na cara do teu esposo, da tua esposa. Você disse, onde eu estava com a cabeça, por que eu fui me entregar a esse pecado, a essa situação? Mas o Senhor quer curar você agora. O Senhor quer curar você dos seus traumas. O Senhor quer libertar você dessa escravidão que você vive. Ah, mas padre, será que eu confessar esse pecado, Jesus vai me perdoar? Lógico que Jesus vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Vai até o confessionário e confesse. E Jesus vai dizer, como disse para Pedro, tu me amas? E você vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, Senhor. E Ele vai dizer, apacenta, recomeça a tua vida, a tua história. O Senhor quer que você recomece a tua história. O Senhor mostra pessoas em lágrimas nesta hora. Os traumas que você tem de arrependimento. A palavra que não sai da sua boca é, ah, se eu pudesse voltar naquele dia, naquele ano, naquele mês, naquela hora. Onde eu estava com a cabeça, foi fração de segundos, por motivo de raiva, de ódio, você se deixou levar pelo pecado. Mas o Senhor quer te curar agora. O Senhor quer te libertar. Permita o Senhor te curar agora. Permita o Senhor fazer uma obra nova na tua vida. Cura, Senhor, liberta todos os traumas que temos. Senhor, tudo aquilo que nos prende no passado, que nos acorrenta no passado, Senhor. Senhor, tira de nós todo orgulho, toda vaidade, de qualidade que temos, de dons que temos, de capacidades que temos. Sim, Senhor, nós reconhecemos tudo que temos e somos vem de Ti, Senhor. Nada é nosso, tudo é Teu, Senhor. Dai-nos essa graça, Senhor. Cura, Senhor. Vai libertando. Vai entregando para o Senhor, pedindo essa graça, esse arrependimento sincero. Tira toda a soberba do nosso coração, Senhor. Cantemos ao nosso Deus. Basta um olhar teu e eu jamais serei o mesmo. Basta uma palavra tua e tudo se faz